Olá, pessoal! Como é que vocês estão? Fala pra gente aqui nos comentários, eu quero muito saber como é que vocês estão. Vocês querem saber como o pessoal tá também? A gente tá aqui no podcast Amplifica, que faz parte do projeto de incubadoras de bandas da Casa do Rock. A gente teve um ciclo de oficinas e agora a gente está, através dos podcasts, ampliando a discussão para mais pessoas poderem participar, né? As oficinas foram mais com as pessoas da banda. Esse projeto é desenvolvido através do edital de Economia Criativa do Sebrae RN e realizado pela Casa do Rock em parceria com a Nobia Produtora. A gente fala de alguns temas importantes para o desenvolvimento da cena e hoje a gente está falando de documentação técnica para shows e turnês. Eu sou aerosadística, sou uma pessoa não binária de 1,87 m, branca, tenho um cabelo curto, que já foi um moicano, mas já está crescidinho, e tenho umas pontinhas descoloridas, tenho algumas tatuagens, unhas pintadas de verde, uma camisa de botão preta, quase não amassada, uma calça jeans e um tênis preto. Estou numa poltrona azul, tem mais algumas poltronas aqui onde os convidados estão sentados também, e a gente está num cenário que tem cortinas pretas, numa lateral uma cortina azul, e um tapetinho creme com as listrinhas. E agora vocês descrevem para mim também. Eu me chamo Matheus Medeiros, tenho 28 anos e estou vestindo um casaco cinza, uma camisa regata verde, um short cargo bege e uma sandália com meias brancas. Sou um homem branco cisgênero de mais ou menos 1,80 m. Meu nome é Marcos Vinícius, né? Sou conhecido como Guga. Sou um homem branco, estou de touca cinza, tenho barba, estou com uma camisa de flanela de mangas compridas, um tom laranja com azul, visto uma bermuda cargo preta, tênis branco com meia branca e é isso. Eu sou o Leandro Viana, ou Leandro Neandertal. Eu sou um homem branco, cis, eu tenho barba, cabelo pretos, barba longa com uma trança, estou vestido de camisa preta, calça preta e é isso. Como sempre, Leandro, sempre vestido completamente de preto. Então, para começar a nossa conversa, Guga, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua trajetória na música autoral, experiência em diferentes bandas e algum aprendizado relacionado a essa questão de documentação técnica, assim, nessas vivências. Certo. Eu comecei a tocar por volta de 2006, certo? A minha primeira banda era uma banda punk chamada Malfish, né? A gente começou tocando covers, né? Como acho que a maioria das pessoas, tocando Ramones e tal, mas a gente partiu logo para as músicas autorais, né, que na época a gente estava explodindo de ideia e tal. A banda durou acho que uns 2 anos, né? Eu me mudei para Natal, aí acabou a banda e desde então eu fiquei tentando formar novas bandas, principalmente de hardcore. Na época o hardcore tinha uma força assim bem legal no Brasil e tinha uma cena legal aqui em Natal. E aí eu fiquei nessa, né? Fiquei tentando formar bandas de hardcore. Sempre escrevi minhas letras, né? Sempre tive muita atividade dentro das bandas para compor. 2021, né? Pablo me chamou para entrar para TV Kills, né? Que é uma banda de hardcore, mas um estilo mais podreira. E em 2024 eu fui convidado para entrar na Antiadore, né? Que é uma banda de hardcore melódico. Desde então eu tenho uma atividade bem legal assim na base de construção de letra, de música, com a TV Kills. Na Antiadore ainda não... Já construí algumas coisas, mas a gente não conseguiu botar pra frente ainda, né? Mas é isso. A gente tá tentando devagarinho construir coisas novas com a Antiadore também. Eu vou contar uma experiência que eu tive a respeito de rider técnico, né? Em um show que eu fui fazer com uma banda. A gente fechou um show em Mossoró e como a gente faria esse show em Mossoró, era uma cidade distante, né, e tal, pra gente se precaver de alguma coisa, a gente fez um contrato, né, com a produtora lá e mandamos um rider técnico para ela disse que não entendia muito bem e passou o contato do cara do som. A gente mandou esse rider técnico para ele, né, e ele só respondeu com um legalzinho assim no WhatsApp, né? E beleza, visto, né? Aí a gente, beleza, né? Só que esse rider técnico não foi a gente que elaborou. A gente pegou na internet,
deu uma olhadinha ali e disse, tá pronto, né? Vamos mandar pro cara. E assim foi. Quando chegou lá, para nossa surpresa, não tinha bateria no evento, né? E aí, meu irmão, eu pirei. Principalmente porque eu sou baterista, né? Aí eu sei que, tipo, a gente foi falar com o cara, né? O cara disse, não, mas vocês mandaram um rider técnico e tava pedindo guitarra e baixo também. E vocês queriam que eu trouxesse guitarra e baixo? E a gente, eu não me toquei nesse detalhe, né? Porque a gente pegou da internet. E aí ferrou, a gente começou a pirar, ligar para todo mundo lá em Mossoró que a gente conhecia e a gente conseguiu uma bateria, né? Não era o ideal, mas rolou. O cara que trouxe a bateria era uma bateria de uma banda de forró que tocaria depois, né? Aí os timbres lá em cima, tudo muito agudo e tal. Não deu tempo de afinar. Foi do jeito que estava. E eu falando essa história com o Leandro, né? Ele disse, rapaz, mesmo que você tivesse pedido guitarra e baixo, ele teria que ter dito a você que não fornecia, né, esses materiais, para vocês terem a ciência disso. E aí eu fiz tudo isso, a gente fez tudo isso pensando que a gente estava errado, né? Porque a gente tinha solicitado lá bateria, guitarra e baixo, mas se está lá no rider técnico e eles não oferecem, eles deveriam ter mandado o contra-rider, não é isso, Leandro? Isso. E é uma coisa que eu aprendi aqui na oficina. Mas dessa experiência tem algum aprendizado específico? Tipo, de ler o rider que vai enviar antes de enviar? Não, tipo, assim... Conferir se ele leu mesmo também lá. Tipo, aquelas inseguranças que a gente fica com manias de cuidados extra, né? Depois de alguma coisa. Sim, eu tinha falado até no Verão na Lata que a gente não era uma banda profissional, mas que eu tinha o intuito de transformar minha banda numa banda profissional, né? Acho que Edu escutou e disse, não, dá uma oportunidade para os bichinhos aqui aprender um pouquinho. E foi o que... Foi nada a ver, vocês têm que ouvir o som. E aí, tipo, a gente aprendeu muito dessa parte técnica aqui, que era um universo para mim totalmente escuro, né? Eu não sabia que era tão profundo essa parte técnica, né? E na oficina com o Leandro eu aprendi que, você tem uma segurança brutal quando você envia o rider técnico, né? E ali você está assegurado para muitas coisas. Não só em relação ao equipamento, e você ter a certeza de que a tua arte vai estar expressa, porque os equipamentos que você pediu estão à disposição, mas é questão de segurança também, né? Eu não fazia ideia de que isso era levado tão a sério. Aqui na oficina que eu entendi isso, né? Por isso que daqui para frente a gente vai tomar mais cuidado. Fala com a gente, Matheus, tua trajetória na música autoral e aí o teu olhar sobre como funcionavam as questões técnicas no começo da banda, né, do Motoboy, e aí desse retorno também pós-hiato, contexto de agora. A gente iniciou a Motoboy no ano de 2015, né? A banda meio que nasce, a gente se preparando. A gente fez alguns showzinhos desses de garagem e pequenininho assim, para conhecidos, mas a banda nasce com o propósito de a gente tocar na Spotec 2015, que aconteceu em janeiro de 2016. Né? Ela acontece atrasada. Então já foi engraçado esse primeiro contato que a gente teve, já com a estrutura grande, digamos assim. A gente saiu de tocar... Spotec é um festival realizado pelo IFRN, ainda é realizado, enfim, que costumava bastante ser realizado e tem muitas bandas da cena independente. A gente saiu de uma realidade, que eu vou falar mais sobre ela, muito de guerrilha assim, de faça você mesmo, com o que dá para um dos primeiros shows ser uma estrutura gigante que a gente já recebeu, um contra-rider, um tanto de informação que, para falar a verdade, naquela época a gente não fazia a menor ideia do que servia. A gente chegava e perguntava pro responsável, que era um dos servidores do IF, a gente perguntou, ele, o que faltar aí eu arrumo, não se preocupe. Então a gente foi coisa bem de garoto mesmo nessa situação, mas a gente teve uma experiência legal já de início, mas a gente inicia e sempre acostumado com esse clima de faça você mesmo e faça o que dá dentro das possibilidades, né? Meio que a gente se acostumou, se habituou de faltar sempre alguma coisinha ou outra, tá entendendo? Porque a gente já organizou eventos, você já participou do evento que a gente organizou, que era totalmente daquilo loucura, né? E a gente vai se habituando com essa... Às vezes falta uma coisa, às vezes você esquece uma coisa.
Então, de repetidas situações... É sempre assim e normaliza, né? Normalizou. Normal não ter uma extensão. Isso. Só que quando o João entra na banda, que o João sempre teve esse hiperfoco em fazer processos específicos. Tanto que ele tá estudando para ser engenheiro de processo, que é a profissão perfeita para ele. Ele começou a ser chato. Então, mesmo que a gente não fosse tão criterioso, ou ele reclamava depois, ou ele já antes falava assim, então, no mínimo, pergunta se tem isso de bateria. Né? Ele sempre fazia isso. Até aqui na casa do Rock, mas aqui sempre teve... Vocês mandavam pra gente, né? As informações. Então a gente sempre tava... Informação tem, equipamento não tem muito, mas informação tem. Tem também, mas vocês sempre mandavam. Mas ele sempre teve essa preocupação de se antecipar pra saber o que vai ter da bateria. Já que a bateria, quando a gente era moleque, então, era horrível. Porque ninguém tinha carro, era todo mundo dependendo de Uber pra levar, às vezes, prato, coisa. Hoje em dia, que todo mundo tá adulto aí... É mais fácil da gente fazer essa logística. Mas naquela época dava tanto furo de faltar, às vezes, aquele brochezinho, não sei o nome técnico disso. Presilha. De segurar o prato, de segurar coisa. Que às vezes é um detalhe, mas que ninguém tem. Faz toda a diferença. Exatamente. Então a gente foi aprendendo, apanhando aí, né? Com as experiências e amadurecendo também, que é importante. E aí entra o que você falou, esses 2 momentos. Agora, quando a gente volta, já todo mundo adulto, a gente voltou ali por 2 shows, né? Mas agora voltando a sério, todo mundo adulto aí, pós-pandemia, né? Que envelheceu 10 anos. A gente tá com esse pensamento de agir de forma técnica. Todo mundo faz por amor, mas a gente faz sério, a gente faz querendo dar o nosso melhor. Então a gente tem que encarar como trabalho. E... até puxando para a aula que a gente teve, a gente já tinha noção de raio, etc., mas foi muito importante essa aula para a gente, principalmente, da gente se entender também que não é frescura, né? Às vezes você fica até com vergonha de perguntar se tem alguma coisa, etc., mas que tá só na nossa cabeça, porque talvez o contratante, o produtor, etc., mesmo que seja dimensões grandes ou dimensões pequenas, isso mostra que você está sendo profissional, né? Então, isso mudou bastante com essa volta, a gente ter essa visão mais séria das partes técnicas, que envolve não só a arte por amor e por prazer, mas nessa parte de trabalho. E o Amplifica aqui endossou pra gente essa visão de você pode ser artista, mesmo que você não ganhe dinheiro com isso, você ser profissional nisso, né? Então, as aulas foram importantes, principalmente essa de rádio técnica, pra gente saber fazer um documento a nível profissional, né? Rapaz, eu tive que pesquisar tanto o nome, velho, pra entender, assim, como funcionava, né, o rider técnico, porque muita palavra lá eu nem sabia o que era, então fui lá fica pesquisar. Vindo nova, sabia? Tu pode chegar perto, parece as novas novidades. Aí o console, né, aí o console pra mim era videogame, né, aí eu, pra mim é mesa. Não deixa de ser. Aí é a mesa de som, né, que pra gente é a mesa, né, aí o console é a mesa lá, então tive que pesquisar muita coisa, mas tipo, foi um empurrãozão pra frente, sabe, que rolou aí com essa oficina. Fala com a gente, Leandro. Fala a tua trajetória na produção técnica, na produção cultural. E se puder também já começar trazendo essa questão que tu trouxe logo no começo da oficina, que para mim especificamente foi, sei lá, clarificou muito assim, sobre essa relação de técnica e estética, né? De toda a documentação técnica como a melhor forma de garantir que aquilo que a gente construiu chegue nos diferentes formatos de palco. Isso. Então, eu sou de família de músicos, de artistas, de forma geral, assim. Quando eu fui fazer ensino superior, eu tinha muita dúvida sobre para onde eu queria seguir. Eu já vinha da área de informática, de programação e tal. E eu disse, não, eu saí meio traumatizado dessa área. Eu disse, não, agora no ensino superior eu quero fazer alguma coisa na área das artes, mas não sei exatamente o quê. E aí eu pensava em seguir para a área das artes, mas não sabia exatamente o quê. Pensei em fazer arte mídia, que era para seguir mais para a área como artista, mas ainda sem um foco específico. Mas descobri que existia esse curso de produção cultural aqui em Natal, né? Lá em Natal, na verdade. E aí vi que esse curso na Ementa, ele tinha bastante linguagem, assim, né? Ele tinha música, teatro, dança, audiovisual, né, cinema. Eu disse, eu quero fazer isso, eu não sei exatamente o que eu quero, eu vou entrar nisso, porque aí dentro desses universos aí eu encontro o meu. E aí
a faculdade me colocou, né, em diversas situações que meio que eu fui calibrando ali o que é que eu queria, aonde eu gostaria de atuar. E aí a gente teve uma grande oportunidade, que foi a Teia da Diversidade, que foi um grande evento que aconteceu aqui, até promovido pela UFRN, pelo IFRN, e foi aonde me cataram assim e disseram, a gente quer que você tenha um olhar técnico sobre estruturas, também você vai dar uma força nos palcos, e aí me colocaram logo junto com as meninas da Guria Produtora, que é uma das maiores empresas que a gente tem aqui, se não a maior, nesse sentido de direção técnica, produção de palco, e nessa experiência eu consegui entender várias coisas, algumas pelo fato de eu já vim de família de artistas, de músicos, eu já tinha uma certa vivência nos palcos, eu já tive banda na adolescência também, então algumas dinâmicas eu já sacava, só que essa oportunidade, assim, onde de repente entregaram, até era um evento gigante, assim, né? De repente me entregaram, assim, acho que era de 8 a 10 palcos, né? E isso com inscrições do Brasil inteiro. A Teia Nacional da Universidade é tipo o encontro de todos os pontos de cultura do programa Cultura Viva nacionalmente, né? Então foi muita gente que veio para Natal, né? E com muita diversidade, como o nome já fala, né? Muita diversidade. Então não era um palco padrão, digamos assim, de bateria, baixo, guitarra. Tinha também, mas tinham muitos grupos populares com microfonações complexas, né? Que geralmente são grupos que se apresentam na rua e nessa oportunidade eles se apresentariam em palco, né? Então é toda uma dinâmica diferente. Então isso para mim já foi né? Já meio que explodiu a minha cabeça, assim, da possibilidade que aquilo ali trazia. E aí eu comecei a entender melhor essas dinâmicas, prestar atenção nas microfonações, enfim, o caminho ali do cabo, por que aquilo ali sai da mesa, vem para cá, mas volta para a mesa, porque tem que ir para a mesa lá da House Mix, enfim. E aí foi essa experiência. Nessa época eu já atuava no Centro Cultural do Sol, não nessa parte técnica, né? Eu fazia gestão do espaço cultural. E aí comecei a fazer esses links entre produção técnica, comecei também dentro do Sol entender como é que funcionava melhor aquilo ali, né? Eu já atuando como produção cultural ainda na faculdade. E depois disso foi o mercado que foi se abrindo para mim, como hold junto da Guria Produtora, até que começou a aparecer outras coisas, outros trabalhos independentes, enfim. E nisso, já com alguns anos, 2, 3 anos, Ana Morena convidou para fazer direção de palco no Festival do Sol. E aí fui ficando, né? Fui fazendo, foi dando certo. Alguns anos depois também, ela disse, Leandro, o que é que você acha de você assumir a produção técnica? Então, além de fazer a direção de palco, eu comecei também a ficar responsável por toda a questão técnica dos palcos dos artistas, justamente. Pegar os riders, avaliar, entender, né? Tipo assim, e dar as devolutivas, os contra-riders e realizar esse processo, né, de negociação. E aí nisso eu entendi muito mais, assim, até o que eu não tinha entendido durante a faculdade pelo nível de especificidade, né? E aí tem coisa que de fato a gente só consegue entender a importância e tal na prática. Então meio que quem lembra de mim assim de 2014, 2013 até 2018 eu era praticamente onipresente nos palcos assim, de eventos, né? Em Natal e tal. E foi uma época muito... que rendeu muito aprendizado, assim, né? Faz um certo tempo que eu tenho atuado pontualmente, né? Nessa atuação de palco, porque atualmente eu sou produtor cultural do Instituto Federal lá de Pernambuco, né? Lá em Olinda, onde também tem uma atuação dessa, mas com foco mais institucional. Então, essa é a minha trajetória na área da produção técnica, né? E aí, o que eu acho interessante, já entrando no assunto, é esse papel que geralmente a gente costuma, né, o entendimento geral é que são duas coisas distintas, que é a técnica e a estética, né? Como se elas existissem separadamente e o artista, ele cuida da estética, o produtor cuida da técnica, sendo que, na verdade, uma coisa anda de mão dada com a outra, né? A técnica, ela existe para meio que executar a estética, né? A estética está lá a nível de conceito, né? Quando você pensa em alguma proposta
artística, em uma produção artística que você quer apresentar, tipo a sua banda, né, um álbum específico, um show específico, né, aquela produção artística, para ela ser executada, ela está ali a nível conceitual, mas para ela chegar na realidade e acontecer, esse processo ela é permeado pela técnica, né? Seja a técnica do ensaio, né, da execução instrumental, seja a técnica envolvida em você entender o que você está fazendo, né? E a partir do entender o que você está fazendo, quais equipamentos eu estou utilizando, quais instrumentos, né, eu utilizo, aprende a timbrar amplificador, aprende a afinar bateria, afinar percussão. Então, tudo isso são questões técnicas que você precisa saber, ela precisa permear esse processo estético, né, da produção artística, para ela de fato se realizar, para você imprimir no fim das contas, né, tipo assim, tá aqui, isso aqui era o que eu queria, com a técnica que eu tenho disponível, eu consegui ou executar, né, 100% ali que você queria, ou dentro dos arranjos da autonomia que a produção técnica faz, que você tenha em cima da estética, né, você consegue adaptar ou chegar em diversos outros locais a partir dessa autonomia, né, dessa questão técnica. Aí é o babado de tentar comunicar claramente o que é que você quer, né? O que é que você precisa exatamente para conseguir fazer aquele jogo que você está imaginando. Justamente, porque isso parte justamente do seu entendimento sobre o que você está fazendo, sobre o que você quer imprimir, e aí dentro disso é que você tem essa autonomia de dizer, isso aqui serve para mim, isso serve para o meu show, isso serve para a minha banda, isso aqui não. Ou então, sim, temos como adaptar, você não tem exatamente o material que eu preciso, ou às vezes, na verdade, a própria banda não tem o material que seria ideal para executar, mas com a autonomia você consegue adaptar, né? Você consegue manter o nível de qualidade dentro das possibilidades, né? Dentro das alternativas. Uhum. E aí tem um negócio dessa comunicação que, na verdade, ela começa dentro da banda, né? Tipo, o que a banda precisa para executar esse bom show. Que no final das contas, quando a gente não reflete muito sobre isso, cai quase sempre no baterista, que é quem mais vai se lascar nesse meio de campo, mas que também cai em outras carências que a gente tem enquanto cena mesmo, assim, sei lá, tipo, a gente não tem acesso a muitos equipamentos muito bons em processo de ensaio. Então, sei lá, eu não sei nem se eu saberia dizer que amps funcionariam melhor, porque eu não conheço eles, entende? Mas dentro das bandas, no caso de vocês, como é que é essa comunicação, assim? Existe? Alguém toma a frente, decide tudo? Ou alguém discute? Tem nerd de equipamento da banda de vocês? Porque tem umas bandas que tem, Hugo, né, na tua? Já também tem umas coisinhas. No Anteadore, a gente... Quem tem mais cuidado com essa parte técnica sou eu e Júnior, né? E Júnior também está no TV Kills. Porém, por escassez mesmo de equipamento, então a gente não tem muito... a gente não tem um leque muito grande de equipamento para testar e chegar e tal, não sei o quê. Então é meio que no escuro. A gente vai experimentando no estúdio e tal. E antes da oficina do Amplifica, né, eu ainda não tinha essa noção dessa parte de estética para palco. Eu só pensava nisso para estúdio, para gravação e tal. E tipo, palco para mim o que chegar lá, o que tiver lá vai ser aquilo e acabou-se, né? Nunca tinha pensado na importância da parte técnica estar muito alinhada para você conseguir expressar a tua arte da melhor forma possível, né? Eu nunca tinha pensado nisso antes. E aí, quando rolou a oficina, aí, eu comecei a pensar nisso e tal. E a gente chegou à conclusão no Anteadore, alguém já sugeriu lá, a gente tem que escolher uma pessoa para estar mais à frente dessa parte técnica de palco e estar atenta a detalhes e tal. Porque faz toda a diferença, né? A gente já deixou de se expressar muitas vezes porque o equipamento não... Muitas vezes o equipamento atendia, mas a gente não sabia usar, né? Uhum. E rola muito isso. Na Botoboy eu tenho sorte de que, fora eu, todos são bem técnicos, assim, sabe? Todos entendem bastante, assim. Às vezes até quando começa a discussão, cada um tem um argumento bem forte quando essa parte técnica, assim. João entende bastante. Jean, ele trabalha com isso, né? Assim, não é a profissão dele, mas ele roda, ele monta, desmonta palco, mexe com som. Hugo, nem se fala, produz.
E Álvaro entende bastante também, ainda mais de questão de estética, né? Que ele adora essa conversa aqui, que a ênfase dele de estudo é não pra música, né? Mas é estética no geral. Acho que comenta aí, Álvaro. Comenta aqui embaixo. Comenta aí. Mas assim, os meninos, a gente tem esse lance também de... vamos chegar e tocar com o que tem. Antigamente era muito mais latente isso de nem rolar no final vamos conversar o que a gente achou sobre isso, né? Hoje em dia tem pela experiência e também por entendimento técnico maior, né? Estudo mesmo, né? De se aprender e entender. Porque essa questão do amp ainda não vou mentir, a gente não tá longe de entender quais os amps melhores para o nosso som, né? Isso foi importante até. Eu confesso que eu não sabia, porque eu não mexo com guitarra, não faço nem ideia que a gente tinha que ter esse cuidado também. A gente sempre teve a preocupação de como soava, como estava soando. Se os volumes estavam bons, se timbragem, etc. Os meninos lá, tanto o Jean quanto o Hugo quanto o Álvaro tem um lance com pedal, então eles sempre tem essa preocupação, sempre existiu essa preocupação de como o nosso som vai soar, mas aí que tá, não depende só do nosso equipamento e do que a gente toca. Depende também de outros fatores e também de saber se moldar a situação, né? Eu sou muito... Tenho uma resistência, assim, quando eu não tô me ouvindo, por exemplo. Se eu não tô me ouvindo bem, eu fico totalmente inseguro. E eu começo a sair do tom. Mesmo que seja uma coisa fácil, que eu faço sempre, eu saio até no ensaio, por exemplo. Principalmente em estudo, que a gente acha que o estudo é muitas vezes melhor. Bem melhor pra mim. Tocar show do que tocar em estúdio. Porque a infraestrutura também de estúdio, pra realidade de Natal e do que a gente pode pagar, né? Não é feito necessariamente para você se ouvir, certo? A não ser que esteja todo mundo de fone, né, para gravação. Mas, no geral, todo mundo com volume que quer tocar, etc., a gente não se ouve, então eu tenho uma grande dificuldade. Então, a partir daí, eu passei a ser bem chato, né? Tanto nessa questão de utilizar retorno, etc., para me ouvir, não por preciosismo, mas sim por necessidade, porque eu saía muito do tom. Mas eu acho que no geral todo mundo tem essa preocupação, falta ainda a gente, e foi importante essa aula que a gente teve, né, esse curso, porque a gente consegue ter pontos a melhorar no nosso ride e também de parar para pensar qual será o equipamento, será que é isso, como é que a gente pode montar e pensar coisas para frente também, e no geral a gente já vinha tendo uma evolução, tá tocando e tá na cena nesse sentido de ser mais crítico em relação ao som que a gente tá pro espectador, gerando pro espectador. Agora, uma missão de poder de síntese absoluta, assim, Leandro. O que seria interessante aparecer num rider em linhas gerais, só que a gente vai conseguir fazer aqui hoje? Sim. Então, a gente tem, de forma geral, em média, né, digamos assim, algumas seções, né, algumas subdivisões dentro de um rider técnico, que é o que entrega de uma maneira mais completa um rider a ser analisado para uma produção de um festival, de uma turnê, de um show, de forma geral, que são 6 seções básicas, né? Que a gente pode começar por PA, que é toda a estrutura de sonorização voltada para o público, qual a mesa de som que você vai utilizar para operar esse som de PA, né, o som do público. Porém, isso é uma questão que pode não estar. Uma coisa interessante de falar sobre o rider é que ele é um documento não estruturado, ele fica entre um documento não estruturado a semi-estruturado. É um documento que ele não tem muitas amarras. Assim, se a gente for ver bem pela diversidade de documentos que existem, não existe um padrão, tipo assim, não existe um certo e um errado, né? Então, assim, o que é que essas subseções que eu estou falando é o que, de forma geral, entregaria um rider completo. Então, informações sobre PA, informações sobre monitoração, quantos monitores, se você é uma banda, se você possui uma banda que tem condições de levar o seu técnico de monitor, o técnico de PA, é interessante que essas sessões apareçam, até porque nela é onde você vai dizer o que é que o seu técnico costuma operar, né, em qual mesa de som o seu técnico costuma operar, quantos monitores vocês utilizam. Depois disso, o backline, que é toda a infraestrutura de equipamentos, que são as ferramentas de trabalho, né, do músico no palco, e que o músico não
não consegue levar para o show, né? A gente pode entender a sessão de backline como isso. Tipo, a gente precisa de um amplificador, a gente não tem ou não tem como levar para o show, então o amplificador a gente precisa que esteja descrito lá no backline. Então, instrumentos, né? Sobre a sua experiência. Instrumentos como baixo e guitarra, eles são mais pessoais, né? Geralmente é o artista que leva. O fato de estar descrito que vai usar baixo e guitarra não é exatamente uma solicitação, mas os amplificadores deles, sim. Bateria, usando um bom senso geral, assim, não é o tipo de instrumento que o músico leva, até porque ela dá mais trabalho para ser montada, é mais volumoso. Então, tipo assim, é interessante que se tenha uma bateria padrão, e aí, por parte de quem está produzindo o evento, quem está responsável pela técnica do evento, ela tem que entender isso também. E é interessante dizer que o rider é um ponto de partida para uma conversa entre as expectativas do artista e o que o show pode oferecer, né? Então, linkando aqui com a experiência dele. Mas backline, de forma geral, é essa sessão onde a gente vai inserir tudo que a gente precisa, que a banda precisa para realizar o show, mas que não tem como levar, que precisa que o evento disponibilize. Fora isso, a gente tem a sessão de input list, que ela vai ser interessante para uma banda que tem condições de levar seu próprio técnico, né, sua própria técnica para operar, e aí nesse sentido é onde ela vai listar todos os canais, todos os instrumentos que estão nesses canais, né, e observações sobre qual microfone utilizar, se vai usar um direct box, enfim, né, nessa seção de input list onde tudo isso é listado. Tem a seção de output list, que são as saídas que geralmente estão relacionadas com a monitoração, mapa de palco, que também é uma das seções mais presentes, porque nela você consegue realizar tudo aquilo que está descrito, né, nas tabelas, na seção de PA, de monitor, de backline, tudo isso tem que se refletir, né, tudo isso tem que estar lá no mapa de palco. E aí tem também questões de iluminação, mapa de luz, se for o caso. Se você também possui técnico, operador de iluminação, é interessante estar no seu rider. Nem sempre isso vai ser atendido, vai muito da expectativa, é muito um jogo, uma conversa da expectativa do que você precisa para realizar o seu show e do que o evento, a casa de show, o festival disponibiliza tecnicamente. Então, o rider é só um ponto de partida para começar ali uma conversa que vai culminar no contra-rider, que é um outro documento técnico que é fornecido pela casa de show ou pelo festival para o músico, para ele entender, isso aqui a gente pode disponibilizar, isso não, e não tem uma quantidade limite de vezes que esse documento vai e volta. Ele pode ser negociado até as vésperas do evento, obviamente não é o ideal, mas existe, né? Essa discussão, essa conversa existe, né? Uhum. E é claro que para grandes palcos e grandes festivais se exige uma documentação um pouco mais elaborada, mas tipo um palco pequeno, num circuito mais underground, ainda assim é importante que tenha um rider para que essa comunicação aconteça, né? De uma forma mais resumida, mas que se diga o que precisa, o que vai levar. Até para saber quantos microfones vocês vão usar. Usa percussão, então já vou utilizar microfones mais específicos para aquelas percussões. Quantas vozes, quantos retornos. Então, tipo assim, é um documento que, na minha opinião, ele é importante, independente do nível de onde você vai tocar, né, o nível técnico. E aí é interessante você também pesquisar sobre, ou se informar diretamente com a produção do que geralmente tem, né, ou ver fotos de edições anteriores para você ter noção de palco, do espaço, porque é importante isso na hora que você vai confeccionar o seu rider, né, porque também não adianta mandar lá em cima as expectativas para um evento que historicamente não vai atender. Então, tipo assim, se aconteceu de você, da sua banda tocar em um local, em um festival onde podia usar painel de LED, né, e aí vocês levaram material para projetar e tal, em outros, na maioria, você não vai encontrar esse recurso. Então, é interessante você dar uma pesquisada, ver como é que funciona minimamente para ter uma noção do que enviar. E é interessante também que os artistas tenham algumas versões dos riders técnicos, né, para aquele show específico, porque isso facilita na hora de você enviar, né, para produção, enfim, formatos diferentes de banda. Tem vez em um palco maior você vai convidar um artista, uma guitarra a mais, enfim,
que em um palco menor você não faria isso, pela adaptação mesmo ali da sua proposta artística, né? Então é interessante sempre estar colocando na balança os recursos, né? O que você precisa para o seu show, qual show você vai mostrar e o que o evento, o festival pode propor, né? Tipo assim, pode fornecer. Um outro ponto que envolve essa questão de comunicação é que é isso, né? A gente tem os documentos que vão embasar essa comunicação, mas também tem um momento que você chega no palco, você vai tocar, e aí é o clássico que se diz, né? Que técnico de som briga com o músico briga com o técnico de som, às vezes não saber com quem falar ou o que falar. Essas organizações, vocês já tiveram algum tipo de experiência nesse sentido? Vocês pensam como se organizar em relação a isso? Rapaz, eu já tive muita experiência, inclusive assim, é de um consenso assim, das bandas que eu passei, né? Que vou falar isso aqui, vou ser cancelado, viu? Todo técnico é chato, tá ligado? Todo técnico de áudio é chato, mas eu acho que é porque os caras estão expostos a uma realidade que é muito complicada, né? Os caras vão passar 12 horas ali trabalhando muito, 12 horas, estou falando por baixo, né? Mas são os primeiros a chegar ali e os últimos a saírem, né? E vão passar muito tempo escutando som alto, né? Dando conta de tudo que está acontecendo ali, e os caras se estressam. E aí chega a gente, né, tudo doido, sem formação, vindo do underground, assim, e a gente vai aperrear o cara, com certeza, pô. A parte técnica, assim, tem uns detalhes da comunicação, né, que são muito importantes para que o negócio aconteça, e a pessoa tem que entrar no papel do outro ali também e saber que é complicado, né? A vida do cara ali, do técnico e tal. Teve algumas situações que a gente teve, assim, de ter esse momento de... Seria isso, um momento de tensão ali, de algum perrengue em cima do palco em relação a isso, Em né? relação a essa comunicação, né? De chegar e todo mundo pede alguma coisa, você quer alguma coisa que não tem, não sabe com quem fala. Ou... Sim, já aconteceu algumas vezes da gente ficar nesse impasse, principalmente com volume, acontece muito, né? A gente que é do rock sabe que acontece dependendo do evento. De não se ouvir, é o clássico, né? Sempre tem. Eu queria lembrar, era uma situação específica. Uma ocasião que a gente foi tocar, que eu não estava me ouvindo e eu ficava tentando me comunicar com o técnico. Eu sabia que o técnico estava com aquele tabletzinho no celular, né? E eu não estava me ouvindo, só que ao mesmo tempo eu ficava, putz, cara, será que eu tô me passando aqui, ó? Querendo dar aquela de Wesley Safadão, putz, mas eu faço ou não faço? E você ficando cabreiro, isso vai minando, assim, às vezes, né, tu fica com medo de Será que eu deveria solicitar que eu também pudesse me ouvir, né? Mas ao mesmo tempo, putz, porque eu não vi isso antes, né? Talvez tentar. Às vezes, claro que a situação não permite, que foi o caso, não permitia. Mas já teve essa situação de eu ficar preocupado de querer falar com o técnico, ao mesmo tempo ser mal interpretado e ficar aquele impasse, e no final das contas, o prejudicado é quem tá ouvindo, né? Que vai ficar, eu não vou conseguir fazer o meu melhor, e o cara também, às vezes, não tá nem entendendo a minha mímica ali em cima do palco, né? Mas já teve situações assim. Como é que você evita isso? Pelo que eu percebi, assim, os dois comentários meio que falam a respeito sobre essa chatice dos técnicos de palco, né? Assim, que é um clássico, né? Na verdade. Só que, assim, é muito do que você falou de se colocar também no lugar do outro, né? E eu acho que os dois lados têm que abrir mão, né? Tipo assim, ao mesmo tempo você tá como técnico, você sabe que o seu expediente vai durar 14 horas ali, né? Tipo assim, você já chegou lá sabendo. Então, é o seu trabalho. Então, tipo assim, o técnico precisa ter uma noção também de se colocar no ponto de vista da banda, né? Do artista, que precisa fazer o seu show, precisa que as suas demandas sejam atendidas ali da melhor forma para acontecer, né? Então, uma solicitação como essa de pedir para se ouvir melhor e tal, o que geralmente o pessoal condena muito é quando o vocalista de repente pergunta ao público: e aí, vocês estão se ouvindo bem? Tipo assim, pô, tem uma equipe para cuidar disso, assim, né? Confia que eles estão se ouvindo bem, e caso não esteja, não é o público que vai lhe informar isso, assim, né? De fato é um trampo muito de confiança. Mas quanto à monitoração, é você que sabe o que é que você está ouvindo ali. Então, é um direito seu, né? Tipo,
você tem que ter a liberdade de chegar para o técnico e dizer, não estou me ouvindo, aumenta um pouco mais aqui, minha voz, aumenta o baixo aqui para mim. Então, tipo, é algo... É uma conversa, tem que ter diálogo, assim, né? E é interessante para a banda também, quando chega no palco, tomar conhecimento de quem são os profissionais que estão ali. Fulano... Que está fazendo tal coisa, fulano e que está fazendo tal outra coisa. Fulano só faz o PA. Então, com isso, você sabe a quem se dirigir. Porque acontece também, de muitas vezes, alguém vir me solicitar uma coisa que não é. Tipo, eu estou fazendo a direção de palco, eu estou fazendo a produção técnica, e alguém vem comentar comigo alguma coisa de áudio. Tipo assim, eu preciso... Aí, na hora, também eu não vou discutir, dizer, não, mas não sou eu, não. Peça, não. Na hora do corre ali, a gente, chama o técnico e diz, pedindo ali para aumentar tal coisa para ele. Então, a gente também dá essa força, né? Tem que ter essa boa vontade também dos dois lados, né? Não adianta só mandar o documento todo bonitinho, também saber chegar, ter uma comunicação interessante. Sim. E se tem alguém nessa função mais técnica, facilita muito, porque já tem essa pessoa da banda que está intermediando esse diálogo. Né? Mesmo que seja um dos integrantes da banda, facilita muito ter alguém. É muito importante que tenha essa figura dentro da banda, mesmo que não seja sempre a mesma pessoa, para também não sobrecarregar o coleguinha, né? Então, para esse evento, para esse festival... você vai cuidar da comunicação técnica com o responsável técnico do festival. Desde a pré-produção. Na hora do palco, na verdade, isso funciona de uma forma mais dinâmica, porque todo mundo está ali, cada um tem o seu monitor, precisa se ouvir, cada um ali meio que diz o que está precisando, sabe? Mas, de forma geral, é interessante essa organização dentro da banda de quem se comunica externamente com os festivais, do mesmo jeito que o festival, o evento, também vai ter essa pessoa que vai conversar com todas as bandas, digamos assim, né? E aí, nesse contexto inteiro dessa discussão sobre técnica, estética, sonorização, o que vocês acham que seria mais interessante, que seria importante que a gente encontrasse mais vezes nos lugares que a gente toca em relação a equipamento, em relação ao profissional, em relação a... Rapaz, para mim, assim, quando a gente fala de palco pequeno, a gente esbarra muito no que ele falou, né? Que é o som muito poluído ou a falta de definição do som. E em palcos grandes, a gente sente muito falta, assim, de questão de timbre mesmo, de chegar, sabe? Porque eu já toquei em grandes palcos que a impressão que eu tinha é de que o som estava oco, né? Que só escutava bumbo e caixa, né? A guitarra muito, muito agudinha ali e tal. E aí... Assim, eu já tinha conversado até com companheiros, assim, a impressão que eu tenho é de que como a maioria dos sons daqui da região, né, elas são voltadas para bandas de forró e tal, essa galera não entende como é que a gente gosta do som, tá ligado? A gente gosta de um som mais cru, mais sujo e tal, não sei o quê. Até em estúdio de ensaio eu sinto isso. Eu tenho um ensaio aqui em Parnamirim, que vez ou outra a gente precisa ensaiar lá, e é um estúdio muito focado para a banda de forró. Ele é projetado para o que não vai funcionar para o som que a gente faz, basicamente. Assim. Não chega, né? Não chega no som. Isso. E aí eu sinto falta disso só. Da galera que tá lá também compreender, esses caras não têm a mesma percepção de... Não querem ser vistos como uma banda de forró. Ou vistos ou ouvidos, né, no caso. Não querem ser ouvidos como uma banda de forró. Porque é outro tipo de som, né? Então a gente esbarra muito nesse tipo de problema, né? Isso é um conflito... clássico entre técnica e estética, né? Sim, exatamente, sim. Você tá com um equipamento técnico, uma condição técnica que não corresponde à estética que você quer. É difícil, eu não tive a oportunidade de ter um exemplo do nosso amigo que ele deu de sofrer com essa, tipo assim, eu queria fazer isso, mas porque a gente tá sempre no circuito underground do rock que todo mundo se conversa, então eu nunca enfrentei nesse conflito de estética. A gente enfrenta conflito de volume, né? Que é natural, porque pelo nosso estado mesmo, não tem o que fazer, é uma questão cultural, e não é um problema, tem poucas casas que ofereçam, e até muito caro, né? Ter esse tratamento acústico para você fazer o barulho sem se preocupar, né? São pouquíssimas. Aquele, fala pro Batista, segura a mão. Segura a mão, exatamente. Não consigo, velho. Queria ser esse baterista aí, viu? É difícil. Eu acho assim, o que falta é porque é complicado, que todo mundo já faz o que pode, né? A gente já tá numa cena que é todo mundo fazendo por amor, né? Eu diria que
os ambientes do circuito, no geral, sofrem muito de falta de infraestrutura, né? Então, seria isso, incentivo financeiro para esse circuito, esses lugares que, mesmo que com fins lucrativos estão promovendo cultura, tenham a informação para ter acesso a alguma verba, coisa do tipo, para conseguir se equipar de instrumentos, equipamentos, para a gente conseguir ter um som melhor. Porque eu não acredito que seja falta de vontade. Eu acredito que seja falta de verba mesmo, para a gente conseguir fazer coisas mais... Mas aí tem isso, tipo, identificar um problema não quer dizer quem tem que resolver ele, mas identificar onde ele está. Isso, E tentar, sei lá, coletivamente achar uma solução, ou pelo menos tentar coletivamente achar que caminho seria possível de um dia, quem sabe. Como que tu vê isso, Leandro? O que tu acha que podia, em relação a profissional, em relação ao equipamento, também estrutura, que poderia subir a barra, né? Tipo, principalmente desse circuito de música underground, né? Sim. Eu acho que, especialmente a nível humano, né, de recursos humanos, assim, eu acho que a gente precisa de profissionais que busquem quebrar esse estereótipo, né, do técnico bruto, de ser uma área só muito masculina e que essa relação, que essa comunicação sempre aconteça de uma forma meio ríspida, meio grossa, que são os relatos que a gente escuta. Não por acaso os dois trouxeram aqui questões nesse sentido, né? Então, eu vejo que, pelo menos de quando eu comecei a atuar para cá, já teve uma evolução muito grande, assim, de ser outro clima, hoje em dia, que eu percebo um palco, percebo, né, como ambiente de trabalho, essas pessoas que a gente se relaciona. Mas acho que ainda tem muito, muito mesmo para se evoluir. Vejo muito mais a galera com cuidado, né, de como abordar, de como conversar, de quando tem um conflito ali, em vez de você querer falar alto por cima, você baixar o tom e dizer, não, amigo, ó, é o seguinte, e aí traz aqui, né, para um tonzinho mais baixo e vamos conversar e vamos chegar aqui num consenso. Então, eu acho que a nível de recursos humanos, eu acho que esse perfil de técnico, seja de técnico, diretor de palco, diretor técnico, né, direção técnica, enfim, road, tudo isso, eu acho que é mais essa questão de ser um profissional mais humano, mais sensível, né, tipo assim, que é mais focado no interesse do outro, né? De fazer acontecer, enfim. É isso, gente. Basicamente, alguém quer dar algum recadinho final, mandar um beijo, fazer alguma cobrança? Eu acho que não. Eu acho que é isso. Um beijo pra minha esposa e meu filho que estão ali assistindo. Por mim também. Se eu pudesse deixar a mensagem, se alguém estiver assistindo, participe da cena, né? Ativamente, ou no mínimo, se você tiver interesse também, né? Vá aos shows, siga as bandas, etc. Vamos movimentar, vamos fortalecer a nossa cena. Só para finalizar, já foi dito aqui, mas produção técnica não é besteira, né? Ela faz parte do fazer a arte acontecer, seja em qualquer uma das linguagens, né? Então, algumas vezes vai exigir mais que você tenha uma dedicação maior para produzir um documento técnico ali, mas a gente tem sempre que lembrar que o rider técnico ele vai traduzir em recursos técnicos o que esteticamente foi pensado. Então, tipo assim, ele é essencial. A documentação, a produção técnica, ela é essencial para fazer acontecer. Então, é mais ou menos por aí. É isso aí, gente. Se você caiu direto nesse episódio, tem 2 episódios antes desse, que a gente fala um pouquinho da trajetória da Casa do Rock, essa pesquisa sobre desenvolvimento da cena. O segundo episódio a gente fala de comunicação e posicionamento artístico, e no próximo episódio a gente vai conversar sobre empreendedorismo também. Tem outros conteúdos no canal Casa do Rock que você pode ver. Eu queria agradecer vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo, a equipe que está trabalhando aqui atrás também, e a Sebrae, que através do edital de economia criativa tornou isso possível, e terminar dizendo que a gente precisa de mais amor nos bastidores.